Safras de Histórias e vamos falar hoje sobre irrigação. É um tema que é importante, principalmente para o período que nós estamos passando, o produtor, de escassez hídrica. Eu estou aqui com 2 especialistas, vou pedir para que vocês se apresentem. É um prazer recebê-los aqui no Safras de Histórias. Por favor. Caio, você é mais velho. Olá pessoal, tá joia? Meu nome é Caio, né? Sou consultor do campo da Expocacer há 17 anos. O mais antigo dos consultores da Expocacer aqui. E nós viemos falar um pouquinho de uma coisa tão importante, né? Que é a irrigação, numa fase que a gente está com uma demanda hídrica muito grande. E acho que o assunto vai ser bem interessante, que eu estou com o meu professor de irrigação aqui hoje. Então, hoje vai sair coisa boa aqui, com certeza. Bom, pessoal, Flávio Bambini, sou engenheiro agrônomo também, né? Consultor do projeto Educampo da Expocacer. E vamos falar um pouquinho de irrigação hoje e desse panorama atual que a gente está. Semana passada, eu dei uma rodada nos produtores que eu atendo e fiquei muito preocupado, né? E conversei com o Caio, falei, Caio do céu, o pessoal não está irrigando, o que nós vamos fazer? Nós tivemos uma ideia, vamos tentar fazer esse podcast para tentar informar, para levar alguma coisa para mudar, né? Dar alguns pontos de oportunidade aí. Então aqui estamos hoje, conversando e vamos bater um papo sobre o assunto. E eu vou perguntar, né, iniciar com a pergunta sobre o panorama, né? Já que você trouxe para a gente a sua experiência aí recente, Flávio. Qual o panorama hoje aqui na região do Cerrado Mineiro? Hoje nós estamos com um histórico aí, né, de balanço hídrico, de déficit hídrico, que ele está muito alto, né, superior. Então, nós estamos com um déficit aí mais ou menos, aproximadamente em Patrocínio, Araxá de 200 milímetros, e Araguari está chegando a mais de 300 milímetros. Né? Acredito que até mais, né, Flávio? Se for esse déficit estava em agosto, né? Sim. Final de agosto. Hoje nós estamos em 17 de setembro, né? Exato. Então, se pensar em mais 3, 4, 5 milímetros por dia, né? Deve estar próximo de 250. E na hora que a gente vai pegar as classes lá de produtividade do café, na hora que você vai olhar em relação ao déficit hídrico, você tem regiões aí consideradas aptas, que é com déficit até 150. Patrocínio, a média histórica dela fica próxima de 150, né? E uma área marginal seria entre 150 e 200. Marginal quer dizer o quê? Uma área que já seria necessário um aporte ali de água, Exato. Um pouquinho de água, de mais água, né, Canhão? E as áreas inaptas aí quando passa de 200. Exato. Então, quer dizer, nós estamos nos 200 esse ano. Esse ano, né, só para contextualizar, é o ano que o déficit da história, é o ano que o déficit está mais adiantado, que a gente chama, né? Ele, se não chover dentro aí de 10, 15 dias, vai ser o maior déficit da história. É o déficit mais precoce dos últimos anos, né? Então, se a gente imaginar que é o déficit mais precoce dos últimos anos, pode ser o pior ano de déficit hídrico da história que a gente tem em estudo, em base de estudo aqui, né? Então, é uma coisa bem chocante, né? Bem preocupante. É isso. E daí, quando ocorre esse déficit precoce, o que acontece? Nós estamos num período aí de florada, ou de indução floral, né? Ou de preparo para florada, no período de pós-colheita, que as lavouras estão bem estressadas. E como esse déficit ele adiantou, ele entrou mais precocemente, né? A gente pode ter um prejuízo nessas floradas para frente. Então, por isso que nós falamos, né? Como é que a gente pode mitigar, o que nós vamos fazer para tentar ajustar e ver o que nós temos que fazer da maneira correta, né? Afinal, né? Querendo ou não, hoje a cafeicultura do Cerrado aí, em torno de 50% da área do Cerrado, ela é irrigada já. Né? Então, a gente tem uma área grande de 40% a 50%. Os clientes do Flávio é mais área irrigada, o meu um pouco menos, tenho 50%, 45% da área irrigada. Mas você tem qual que é a tua área irrigada? 85%. Então, assim, se pensar, né? 85% da área, eu com 50% da área irrigada em clientes, né? Esse ponto, esse assunto é um assunto muito importante para nós aqui, saber manejar essa irrigação da forma correta e entender os desafios que esse manejo tem, né? Caio, eu acho que é importante a gente lembrar também aqui das chuvas, né, que nós conversamos. Nós estamos aí com áreas que estão há mais de 160 dias sem chuva, né? E não é só a escassez hídrica. Aí vem a temperatura junto, que fica mais alta. Então, para vocês terem ideia aqui, por exemplo, no ciclo 21, 22, dentro do ciclo agrícola, né? Lá de setembro até agosto, né? Então, por exemplo, 21, 22 choveu 1.950 milímetros. No 22, 23 choveu 1.790 milímetros. E no ciclo 23, 24, que é esse ano que nós estamos saindo, 1.400 milímetros. Então, isso não é a chuva anual, é a chuva dentro do ciclo do café.
Isso aqui, ele não implica só na quantidade de disponibilidade hídrica, é a temperatura que fica mais alta também, né? Tem radiação mais forte, né, Caio? Exato. E a gente tem outros problemas que vêm. E nós tivemos nesse ciclo, o início desse ciclo, setembro, outubro, novembro, foi um ciclo, assim, de altíssimas temperaturas, né? Então, isso também afetou demais. Inclusive, a safra desse ano teve alguns problemas em alguns clientes, regiões mais baixas, regiões mais quentes, sem irrigação. A gente teve uma diminuição de peneira, uma redução de produção, porque esse início da safra, né, de setembro até novembro, foi extremamente quente, né? Então, tendo essas informações, a gente consegue entender o porquê que aconteceu redução de peneira esse ano, enfim, vários fatores que influenciaram. E a gente percebeu que as áreas irrigadas sofreram muito menos, né? Apesar das temperaturas mais altas que tiveram, né? E o déficit hídrico foi grande, também lá atrás, não igual ao desse ano, mas a irrigação conseguiu suprir um pouco desse problema, né? E quem não tinha irrigação teve um problema bem maior do que os que têm irrigação e que fazem o manejo de forma adequada, né? Que nós vamos falar. Caião, outra consequência também foi a presença de bicho mineiro, escaldador e ácaro. Né? Nós tivemos um período bem mais quente, bem mais seco, umidade relativa baixa. Bicho mineiro entrou forte. Muito forte. É ácaro, bastante ácaro, né? E agora o produtor tá correndo atrás dos problemas aí. E outro ponto, que as lavouras serão bem descobertas da safra, né? As lavouras, principalmente as lavouras de sequeiro, onde passou a colhedora, por esse estresse precoce aí que elas já vinham sofrendo, né? Essas lavouras ficaram descobertas. E quando você tem uma planta descoberta ou sem folhas, né? Você acaba aumentando a temperatura nas induções florais ali, pode ter um prejuízo. Exatamente. Que foi o que nós observamos nessa última semana rodando, que tem aí indução floral, ali no estágio E4, no E5 ali, que já tá amarelando, tá queimando. Essas lavouras que estão desfolhadas, né, Flávio, principalmente o ponteiro desfolhado, a gente percebeu que já tem algumas perdas, principalmente as lavouras de sequeiro, né? Porque realmente o estágio aumentou bastante, a lavoura já tá com o botão bem adiantado, né? E já tá praticamente cozinhando o botão, né? Queimando o botão com escaldadura ali. E o negócio da escassez hídrica é tão sério que aqui, ó, por exemplo, tem um produtor que eu atendo que tem uma portaria do IGAN, que foi número 19, que foi lançado dia 6 de agosto, que ele já solicitou redução de 25% do volume de área outorgado. Quer dizer, para água de irrigação. Então, para quê? Para priorizar, né, outras utilizações que são prioritárias em relação à irrigação. Então, é importantíssimo o produtor ter essa reserva, fazer esse manejo adequado, trazer essas lavouras hidratadas, para não chegar nesse momento agora e faltar água, né? Essa portaria que o IGAN lançou aí, eu não sei se todo mundo viu, né? É legal a gente avisar, porque tem o nome de muitos produtores ali. Tem muitos produtores que a gente atende, nos nossos clientes, que estão dentro dessa portaria. Então, quer dizer, eu não sei como é que vai ser a fiscalização, mas a gente sabe que tem que ser seguido, né? O que é emitido pelo governo tem que ser respeitado, né? Diante dessa situação, desse cenário, né, atual, qual seria a importância da irrigação, né, nesse processo? Vai lá, mano. Bom, acho que a primeira coisa é sensibilizar os produtores em adequar os manejos necessários. Tá fazendo o manejo da maneira correta? Eu vou falar. Meus produtores que eu atendo do meu grupo, Caio, eu tenho um problema que é assim, ó. Tem gente que tem projeto, mas não tem água. Tem gente que tem água e não tem projeto. Tem gente que tem projeto, tem água e não tem energia. Tem gente que tem energia, não tem água, não tem projeto. Tem gente que tem projeto, tem água e não irriga porque não quer irrigar de dia, porque quer usar só irrigação noturna que tem desconto. Então, o que eu acredito? É sensibilizar o produtor que aquilo ali é importante. E tem a curva de Kruger lá que eles chamam, que é a curva do falso conhecimento, que todo mundo tem certeza que está fazendo a coisa certa. Só que a gente sabe que tem coisa que não está certo no negócio. Depois nós vamos falar um pouco mais de produtividade, de irrigação deficitária. Então, acho que isso que é importante, né, Caio? Eu acho que esse primeiro ponto, ainda antes de um pouco do que o Flávio falou, importância, né? A importância, a gente já sabe. Quem é irrigado produz mais, né? Isso é fato, né? A gente sabe que no do campo ainda a gente percebe que o diferencial não é tão grande, mas por alguns problemas que nós vamos citar para frente aí, né? Mas assim, a gente sabe que quem maneja corretamente a irrigação, ela tem uma agregação de produtividade aí de 20% até 30%, 40% em algumas regiões. E tem região que não produz sem irrigação. Então, o primeiro ponto se você tem possibilidade, tem água, você irriga o teu café. Ah, mas eu vou plantar de sequeiro que a minha região é boa. Mesmo pode ser a melhor região do Cerrado. Se você pôr irrigado e manejar certo,
você vai produzir mais que o sequeiro. Ô, Caião, e nós temos que pensar o seguinte, como é que está esse planejamento técnico dos projetos, né? Os projetos que nós estamos montando hoje atendem a lâmina demandada? Né? Eles estão atendendo, eles conseguem atender essa lâmina agora de 5 milímetros, não sei. Né? Então tem projeto hoje, a gente está com a evapo de... Ontem eu fiz uma evapo lá, deu 4.4, na hora que você faz um coeficiente de localização, dá 3 milímetros. Tem projeto que nos meus produtores que é 2.4. Quer dizer, nós nem não estamos no pico ainda da evapotranspiração que pode ocorrer. Então, quer dizer, eu acho que precisa de projetos eficientes, serem bem estruturados, não fazer o chamado puxadinho, né? Que o cara monta um projeto, vou colocar mais um setor aqui, mais um setor ali, e acaba não conseguindo atender a demanda total das lâminas, né? O que eu percebo, Flávio, você também, a gente já conversa muito disso. Se o produtor ele tem um sistema que não é eficiente, ele tem que ser muito mais eficiente no manejo. Perfeito. Né? Se ele tem um sistema que é eficiente, que ele está na lâmina adequada, tal, ele pode ser um pouquinho menos eficiente no manejo. Não é que é bom isso não, mas ele pode ser, porque o sistema vai ajudar ele a fazer a coisa certa, né? Agora o produtor que já, normalmente 90% dos casos dos produtores, ele não tem o sistema eficiente. Né? Por quê? Porque ele faz sempre um puxadinho, ou ele faz uma lâmina errada porque ele não fez estudo de necessidade hídrica da região dele. Então, assim, tem N manutenção fatores. do sistema, manutenção do sistema, enfim. Aferição de pressão nos cavaletes, nas pontas de mangueira. N fatores, né? Que nós vamos falar nesses fatores todos para frente. Mas, assim, se esse produtor ele não faz isso, ele tem que ser muito mais eficiente no manejo adequado lá. Quanto que ele vai colocar, como que ele vai fazer, como é que ele vai irrigar, né? Ele tem que ser mais eficiente. E aqui, nós estamos aqui para tentar mostrar e para explanar para os produtores. Sensibilizar os produtores, né, Exato, Caio? você falou a palavra certa. É sensibilizar da forma de manejar. Porque, assim, nós estamos percebendo um monte de problema. O Flávio falou no começo, vou falar de novo, né? O tanto de problema que tem agora que o produtor está passando, que tem irrigação que poderia estar amenizando e está manejando totalmente errado. Então, ele está perdendo potencial produtivo a cada dia com a mangueira do gotejador de dentro da fazenda, debaixo do pé de café dele, né? E isso ele não pode fazer, né? Ele tem que reduzir essas perdas o máximo possível, dentro da possibilidade do projeto dele. Mas ele tem que fazer o melhor manejo possível. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ô, Caio, eu acho que tem mais um ponto que é importante, que a partir desse momento que nós estamos agora, hoje é dia 18/9, né? 18 de setembro. A gente já está com uma evapotranspiração alta. Então, por exemplo, quando se trata de gotejo, é difícil você repor a lâmina. Se você está com essa caixa do solo ali de água praticamente vazio, abaixo da umidade de segurança, para você aumentar essa quantidade de água na caixa do solo, fica praticamente impossível, porque você não tem lâmina. Exato. Então, essas lavouras deveriam ter sido hidratadas, deveria ter aumentado essa caixa de água no solo mais antecipadamente, para hoje eles estarem só repondo o que os sistemas são capazes de fazer, né? Exatamente. Até porque, né, Flávio, como os sistemas não são eficientes, você falou os problemas, né? Quem tem água não tem sistema. Quem tem sistema não tem água. Enfim, você falou tudo aí, é até difícil de falar, mas quem tem energia não tem água. Mas não é isso. É isso, exatamente. Então, assim, é tão complexo, tanta coisa, que não dá para o cara esperar ele fazer uma indução de uma florada se ele não fizer um manejo adequado. O cara que tem água, o cara que tem possibilidade, tem projeto, tem água, tem tudo, tem energia, tem tudo, ele pode fazer o que ele quiser no manejo. Ele tem a ferramenta na mão para ele usar qualquer manejo. Agora, o cara que não tem nenhuma dessas três coisas, que é energia, água ou projeto, né? Tem que adotar outras estratégias. Ele tem que adotar outras estratégias, senão ele tá enrolado. Ele tem que ter... Se tem algum pilarzinho desses três que tá faltando, ele tem que adotar outra estratégia, né? E qual que é a estratégia? O Flávio acabou de falar. É não parar de irrigar, né? Esse cara não pode parar de irrigar. Ele tem que reduzir o déficit hídrico dele com a irrigação. Ele vai ter déficit, né, Flávio? Agora ele vai ter um déficit. É postergar o déficit, né? Tentar ir jogando pra frente e vai lá hidratando, né, Caio? É isso que eu manejo, né? Então, assim, a gente tem que ser realista com cada projeto e a gente tem que entender. Então, 98% dos projetos tem algum desses problemas. Então, assim, cuidado com indução de florada se você não tem um projeto adequado. Porque você pode perder em outras lavouras. Ah, não, eu tenho lavouras que são diferentes. Tem lavoura que é podada, que eu posso pôr menos água. Tem uma lavoura nova que põe menos... Aí, beleza, o cara consegue adequar isso. Mas se ele não tem projeto, ele não tem água suficiente, toma cuidado. Porque ele não consegue repor essa água como deveria. E aí ele pode atrapalhar o restante da fazenda. Pode fazer um talhão dar certo. Mas ele pode fazer um setor dar certo, né, Flávio? Mas o resto da fazenda dá tudo errado. Então, assim, lógico que são casos e casos, tá? Nós estamos falando aqui de um caso médio de todos os produtores. Isso aí. O Educampo consegue demonstrar
Mudanças significativas nas áreas que são irrigadas? Para quem tem um manejo adequado, mesmo com lâmina baixa, mesmo com alguns problemas desses, o projeto não tão adequado assim, com problema de energia, mesmo assim ele consegue ter uma boa produtividade. Por quê? Porque ele sabe manejar corretamente. Ele tem pessoas no processo, ele tem orientação adequada e ele consegue, com isso, reduzir o déficit. E reduzindo o déficit, ele vai ter resultado no processo dele. Vai ser muito melhor do que ele não ter irrigação, né? Entendi. Então, assim, cada caso é um caso. É difícil falar, mas assim, o que eu percebo do meu grupo hoje? Meu grupo, no último BN, fechou com 12 sacas a mais irrigado que esse aqui, tá? O meu grupo não mostra essa diferença. Olha aí. Né? Entendeu? Não mostra por quê? Porque às vezes os manejos não são feitos da maneira correta, né? Só que na hora que você vai para o pontual, é o que eu falo, um produtor que faz o manejo correto, beleza, ele tem um resultado fantástico, chega a dar 10, 15 sacos. Depois nós vamos falar até um pouquinho dos resultados da Procafé. Nós fomos lá, fizemos uma visita, eles mostraram pra gente as irrigações deficitárias, né? Que é interessante, mas tem produtor ali que não faz o manejo da maneira correta. E aí, na hora que você faz a média entre os produtores, a média é perigosa, né? Você acaba não tendo uma diferença tão relevante. Mas quem faz o manejo de forma correta, é nítido. Custo mais ou menos que a gente conversava lá atrás, dentro dos valores normais de café, quando se irriga, a gente tem, no mínimo, 10 sacos a mais por hectare. Exato. No mínimo. E a gente vai gastar uns 4 sacos para manter essa irrigação. 4 sacos contando tudo, né, Flávio? Contando Sim, o manejo da irrigação, energia, tudo. mobilizado, tudo. É isso. Isso. Então, manutenção, quer dizer, enfim. Isso é um dado limitão, assim, né? No mínimo isso aqui. Mínimo, né? No mínimo isso aqui. Eu fiz até uma colinha aqui, eu sou de humanas, para acompanhar aqui o raciocínio de vocês. Vocês falaram sobre o manejo e eu pergunto para vocês como é que o produtor consegue fazer o manejo, o controle, né, do manejo correto? Vai lá, professor. Não, eu acho que tem três bases principais. Tem que olhar para a planta, tem que olhar para o solo e tem que olhar para o clima. E tem possibilidade da gente fazer análise nos 3 quesitos, ou nos 3 sobrepostos. Aí vai depender do manejo, qual o nível de controle que o produtor quer ter. Você consegue monitorar individualmente os 3 pontos, ou só planta, ou só clima, ou só solo, né? Ou você consegue fazer os 3, né? E fazer um manejo muito mais adequado, né? O que a gente percebe, no geral? Mais assertivo, né? Mais assertivo. Você usa mais fatores e Exato. fica... Ajusta, né? É isso aí. A gente consegue ajustar. O modelo ajusta o outro. Isso, o modelo ajusta o outro. O que a gente percebe, que eu ia falar agora? A gente percebe que o quê? Os manejos climáticos, normalmente, eles colocam mais água do que o necessário. Normalmente. Não é sempre, mas é normalmente, tá? Nessa fase, o que eu estou ouvindo agora por último, no último mês, é o contrário, né? Todo mundo fazendo deficitário e faltando água nos cafés, faltando água, né? E aí nós vamos falar um pouco disso para frente também, mas assim, na média, o manejo climático ele coloca mais água. O manejo local, solo, né? Ele exige menos água, ele pede menos água, enfim, ele é um manejo mais próximo, né? E o manejo da planta, né, é o manejo perfeito. Você consegue medir o que tem de água dentro da planta, né? Então você está conseguindo medir o que a planta realmente está utilizando da água ali, né? Então é perfeito, né? Ô, Caio, então, por exemplo, manejo de planta. A gente tem inúmeros. Manejo de planta mesmo, que a gente vai falar lá de bomba de Scholander, fluxo de seiva, são métodos mais científicos, né? Para rigor científico, porque é para pesquisa. Entretanto, o visual é importantíssimo, não é, Caio? A gente consegue ver aquelas folhas com deficiência de fósforo induzido, os novos internóides retorcidos por estresse hídrico. Folha pequena. Folha pequena. Então, quer dizer, a planta não é só, é a parte visual também. E um medo que eu tenho, que eu particularmente tenho, que nós já conversamos bastante disso, é quando você faz um modelo aqui climatológico, o cara joga na planilha e fala, joga 3 milímetros, joga 4, o cara vai lá na planilha, e às vezes o produtor deixa de conversar com a planta, né? Ele vai lá e para de olhar. Então, ele vai na planilha ali, vai fazendo o modelo estimado dele, e às vezes a planta fala assim, não, mas tem água. Cara, às vezes não tem. Então, por isso que é importante usar outras ferramentas. Por exemplo, monitoramento via solo, tensiômetro. Então, o cara vai lá, faz o modelo climatológico, mas afere e ajusta ali no tensiômetro. Que é uma maneira que não é direta, mas é uma maneira prática de aferir. Ele vai lá e consegue saber o que tem de água naquele solo. Se tem água disponível ou não. Juntou os 2 métodos? Beleza. É isso que a gente faz. Eu tava foi legal, é bom dar umas ideias e algumas situações que a gente passa, né, Flávio? Eu tava num cliente essa semana, e nós andamos, ele tem vários talhões diferentes em várias situações. Então, cultivares mais precoces, cultivares mais tardios, tudo responde diferente.
Cada talhão, cada setor é uma história. Tem planta diferente lá em cima, tem resposta diferente do manejo, entendeu? Então, tudo isso tem que olhar, né? Então, como tem que olhar? Nesse caso desse cliente específico, um café de primeira safra, um café precoce, né? Esse café desse cliente tá trabalhando com uma lâmina muito menor do que precisava, neste caso, né? Ele precisava trabalhar com uma lâmina aí de 3, 4, 5 milímetros agora, e ele está trabalhando com uma lâmina de 1,5 milímetro, né? Por dia. Então, assim, muito menor do que precisa, ele está dando 1/3 da lâmina que ele precisa, né? De água, hoje. Eu acho que a média, a gente pode cravar aqui, que é de 30% a 60%. Ninguém tá fazendo mais nada que isso. É isso. São raríssimos os casos que o cara porta aí, enche a caixa e consegue atender a lâmina total. E esse café dele sentindo a falta d'água, um café novo de primeira safra, com potencial de 60 sacas por hectare, um pouco mais, né? Os botões tudo lá esperando, pelo amor de Deus. Cara, esse café dele, falei, cara, vamos mudar o manejo amanhã. Amanhã volta o manejo, vamos começar a aumentar a lâmina. De uma vez? Não, né? É assim, depois o Flávio vai me ajudar a falar aqui, mas não é... Depende do objetivo, né? Depende do objetivo, exatamente. Nós não vamos aumentar de uma vez, nós vamos aumentar devagar. E em outro talhão dele, um talhão de 7ª safra, 6ª safra, talhão mais velho, um cultivar mais tardio, né? O café tava lindo, perfeito, com a mesma lâmina. Na mesma lâmina, mesmo era café totalmente diferente, mas com a mesma lâmina, 1,5 milímetro por dia, né? E esse café dele, eu falei... E o café tava como ele produziu um pouquinho, produziu lá 20, 25 sacos, ano que vem um café de uns 100 sacos. Ele produziu pouco, e o café não sentiu nada. Ele não sentiu nada, o café até as induções estavam atrasadas, né? Tudo em estádio E1, E2. Então, cara, eu precisava segurar um pouco a água nesse café. Nesse talhão nós mudamos o manejo. Nós Em voltamos contrapartida, no outro, você precisava aportar mais água. É isso, então nesse talhão nós mudamos o manejo. Nós fizemos o quê? Nós tiramos a água para ele adiantar um pouco, porque o produtor acha que é o contrário, né? Coloca água e induz, né? Então, isso aí é o quê? Que a gente estava falando. A importância dos estádios fenológicos que a planta se encontra. Cada planta depende, é isso que eu falo, tem que ir lá e conversar, tem que olhar para a planta, entender como é que essa planta tá, em que momento da indução floral ela tá para fazer o aporte hídrico, né? Para fazer a irrigação da melhor maneira possível. É isso. Porque nesse caso, nesse talhão, nós tivemos que cortar. Nós cortamos a água, né? Então, assim, cortou por quê? Porque é um talhão que precisava de aumentar a indução, de adiantar a indução floral, né? Então, cada caso é um caso. Então, vocês trouxeram para a gente a realidade, né, da irrigação com a florada. Eu pergunto para vocês, como é que a irrigação pode interferir, né, contribuir ou não para a florada? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é como é que essa planta saiu da safra, né? Ou como é que ela finalizou o ciclo agrícola dela. Qual a hidratação que ela tá pra gente entender, né, Caio? Porque, então, por exemplo, essa folha tá coberta ou tá descoberta? Essa planta, ela tá coberta ou tá descoberta? Tem folha ou não tem folha? A folha tá estressada ou não tá estressada? Essa indução floral tá exposta ou não tá exposta? Em que estágio fenológico ela tá, né, Caio? Então, eu acho que, assim, um dos pontos, até antes de falar da florada mesmo em si, vamos falar um pouco da pega na produtividade, que é a maior correlação de impacto que tem na lucratividade do produtor, né, Caio? Se a gente consegue irrigar o café no período aí de março, abril e maio, que são os períodos de estresse hídrico, né? Lá em julho, junho e julho fica um pouco mais frio, depois tem agosto, setembro, outubro, também é um período de estresse hídrico. Se a gente consegue irrigar, hidratar, caixa cheia do solo, faz as fertirrigações, reenfolha essas folhas mais cedo antes da florada, o que acontece, Caio? Mais produtividade para o próximo ano, não tem dúvida. É isso aí. Então, quer dizer, se a gente ganha 1, 2, 3, 4 internódios, que é possível ganhar, porque se a gente está fazendo um aporte hídrico ali, né, Caio? A gente consegue produzir lá 2, 3 internódios. Cada internódio, 5 sacos por hectare. 3 internódios, 15 sacos por ano subsequente. Então, acho que esse é um ponto, né? Então, fora isso, eu acho que o que o José Donizete fala, o professor também, é que a folha, ela demora aproximadamente 20 a 30 dias para ela estar madura, né? E antes dela estar madura, quando você tem indução floral, se ele, por um advento aí, abrir a florada e você tiver com essas folhas em formação, ela não é fonte, ela é dreno também, ela vai competir com a flor. E aí você pode ter menor pegamento de florada, queda de florada. Então, o que eu tô falando? Primeira coisa, né? Nem tanta interferência na florada, mas assim, para suprir a necessidade hídrica da planta, para maior enfolhamento, no momento da florada, a folha tá mais coberta, a planta tá mais coberta e ter melhor resultado de pegamento, né, Caio? É isso, não foi o que você falou, né? Se a gente conseguir crescer ali em março, abril, maio e em agosto, setembro, que é onde não chove, né? E a gente tem a irrigação para suprir esse déficit desse período específico.
Se a gente conseguir crescer 3 pares de folha, numa planta normal de 2,5 metros de altura, com stand de 4 a 5 mil plantas por hectare, 5 sacas por hectare a mais, né? Então a gente fala de 3 a 5, né? Mas uma planta com stand bom de planta, com altura adequada, 5 sacas por hectare. Então quer dizer, se você fez ele crescer nesse período, você tem 3 pares de folha, 3 pares de folha é 5 sacos. 5 vezes 3, né? 3 internódios, né? Exato. Então, quer dizer, já ganhou a irrigação. Hoje o custo da irrigação é 4 sacos por hectare, né? Com todos os investimentos, enfim, você já ganhou 10 sacos. Hoje está até mais baixo, por causa dos 1.400. Hoje esse preço está lindo, maravilhoso. Bom. Mas isso aí, dentro do preço histórico, né? É isso aí. Então, assim, o que é legal, né? Nessa fase aí, outro ponto, sistema radicular. Sistema radicular, a fase que o sistema radicular mais cresce é na seca, né? É de maio até final de julho, começo de agosto, né? Esse período é o sistema ele mais. Então, se você está fornecendo água de uma forma adequada, né? O sistema radicular vai ter mais potencial de crescimento. Então, assim, por quê? Porque as reservas, elas são direcionadas para o sistema radicular nessa fase, né? Então, é muito importante ter. Mas eu não vou. É bom que o sistema radicular cresce porque não tem água, o sistema radicular é profundo. Não é isso. Não é isso. É porque a planta drena as energias, uma parte da energia que ela tem, né? Dos carboidratos que ela produz ali. As reservas, né? Das reservas, enfim, para o sistema radicular, nessa fase. Então, quer dizer, a gente fica preocupado, vamos irrigar, vamos manejar adequadamente, né? Não é colocar nem mais, nem excesso, né? Mas é colocar da forma adequada para conseguir ter resultado, sucesso. Isso que vocês estão trazendo faz parte também do controle correto da irrigação com o déficit? O déficit? Não, nós vamos... Também, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá exatamente entrar nesse assunto aqui. O Caião, eu acho que é importante a gente... O produtor fica muito inseguro. Vou jogar e vou irrigar e vai florar. Não vou irrigar, não vou florar. Eu acho que é importante a gente saber o seguinte. A iniciação floral começa lá em fevereiro, né? Aí o que acontece? Né? Você tem uma queda de umidade relativa do ar, fevereiro para frente. Você tem queda de disponibilidade hídrica, você tem uma queda de temperatura, você tem diminuição de horas-luz. E essa indução floral, ela vai evoluindo, não é? Exatamente. E chega lá na frente, se tiver sob um estresse hídrico, ela vai até onde? Me conta. Até o estágio do E4 lá, não é? Chegou lá no estágio do E4. E aí, nós temos, assim, pra mim, cara, o manejo de irrigação, o E4 ali é um divisor de águas, que o cara tem que olhar sempre o café e entender. A minha indução chegou nesse ponto já, do estágio fenológico, tá para trás ou tá para frente? Qual o percentual da minha planta chegou nesse ponto, né? Isso aí, é isso aí. Isso só um especialista consegue, né? É isso. Não, o produtor consegue ver. E aí, Caio, nós vamos falar do E4. O produtor também consegue ver? Claro. Consegue. Quem olha para a planta e conversa com ela, consegue. Assim, isso é legal a gente falar, Flávio, porque assim, querendo ou não, nós estamos muito tempo no mercado, a gente atua nesse mercado, a gente maneja irrigação há muito tempo, né? Eu tô falando aqui que eu aprendi com o Flávio, é verdade. Quem me ensinou de irrigação, sim, meu professor, eu falo que é ele mesmo. Você sabe que é. Então, assim, o que é legal, cara? A gente começa a entender um pouco mais do processo. Então, como a gente entende mais, a gente fica mais assertivo. A gente erra muito, seguro. Né? Fica seguro. A gente fica mais seguro, mas a gente errou muito para aprender, né? Agora a gente consegue ser mais assertivo. Então, assim, quem tá no Educampo consegue auxiliar, né? O produtor que tá no Educampo, que tá participando do Educampo, a gente consegue auxiliá-lo da melhor decisão para tomar naquele manejo específico daquele talhão, daquele setor e com os problemas de irrigação que a gente sabe que ele vai ter, né? A gente consegue orientá-lo da melhor forma possível, né? Então, o que é legal, né? A gente pode ajudar, né? A gente tá aqui para ajudar, né? É isso. É isso aí. Ô Caio, aí, voltando ao que eu falei para você aí, que os produtores acabam irrigando porque eles ficam com medo de abrir a florada. E aí eu vou levantar alguns pontos aqui. O que abre a florada? Depois você comenta aí. É claro que choveu, você tem uma abertura de florada. Por quê? Você tem um choque hídrico, você tem uma baixa temperatura, você tem aumento da umidade relativa e tudo mais. Então você tem um ambiente propício para a florada. Entretanto, há alguns adventos aí que podem ocorrer. Por exemplo, uma queda brusca de temperatura de 3 graus dentro de uma hora. Só isso pode ser suficiente para abrir uma florada, né? Que mais? Uma queda brusca de temperatura com suprimento de água também pode... E um aumento da umidade relativa do ar também. São 3 fatores, né, Flávio, que a gente fala, né? A indução, ela não acontece só com um fator, só com água. O produtor fica muito... mas se eu pôr água, vai florar? Se tiver sob estresse, sim. Aí sim. Agora, se for uma constante... Não.
Não vai. Então, assim, é esse que é o ponto, né? Você falou, você matou, é esse que é o ponto. Então, assim, o produtor ele tem que saber o momento que ele pode aumentar a lâmina, o momento que ele pode voltar a água se ele parou, que não está adequado, mas se ele parou, né? Então, assim, esses 3 pontos são os principais. O que a gente percebe muito é o seguinte: o produtor fica meio apavorado. Nós tivemos esses 2 meses aí, em agosto e setembro, né? Algumas frentes frias vindo do sul, elas não chegaram na nossa região com intensidade para chover. Mas elas chegam com intensidade para reduzir a temperatura. Inclusive, teve uma geada há pouco tempo, né? Há um mês atrás, né? Então, essa frente fria veio. Essa frente fria vindo, o que ela vai fazer? Ela vai influenciar em 2 fatores, desses 3, né? Primeiro, queda de temperatura brusca. A gente estava muito quente o clima, né? Lá dia 15 de agosto, para trás um pouquinho, geada foi dia 12. Para trás disso, estava muito quente. Veio a frente fria. Veio a frente fria, caiu a temperatura de forma brusca. Esse é um fator. Outro fator, vem a frente fria, querendo ou não, mesmo que não chova, aumenta a umidade relativa, tá? Então, como aumenta a umidade relativa, é outro fator. Se o produtor estava hidratando a lavoura dele, um pouco de florada vai abrir. Tanto que abriu, né? Algumas lavouras que estavam sendo irrigadas, e talvez o cara errou um pouquinho no manejo para trás, essa lavoura realmente ela teve uma floradinha de 10%, 5%, entendeu? Ela florou. Até lavouras com déficit estava assim, né? Sim. Ocorreu algumas lavouras que o cara... Déficit não, que ele não estava nem irrigando, de sequeira. Lavoura de sequeira florou, né? Por quê? Porque teve 2 dos 3 fatores que influenciaram, mas é só água. A água é o mais importante deles, mas os outros fatores também influenciam. Né? Acho que Caio, fica claro. Vamos voltar lá no estágio fenológico do E4. O que acontece? Então, é assim, que todo mundo tem que saber. Cláudio Pagotto que fala muito isso, né? Até chegar no estágio E4, se você estiver sob estresse hídrico café, ou num determinado nível de estresse, essa indução ela vai evoluir e vai chegar lá no E4. É o glomérulozinho fechado, certo? Vai evoluir e vai ficar no E4. Então, qualquer advento que tiver desse tipo, se a lavoura estiver sob estresse, ela vai chegar lá no E4. Se ela já estiver no E4, ela vai evoluir e vai abrir a flor, né? Quando a gente tem uma lavoura no E4, vamos supor que a gente tem uma lavoura ali no E4, no estágio E4, e a lavoura está em total déficit hídrico. Se você fizer qualquer lâmina de irrigação inconsequente, que você não saiba ali como é que você tem que manejar, ela vai evoluir e vai abrir. Se você tem uma lavoura que está no E4, mas você a planta já está hidratada, você está fazendo uma irrigação deficitária, você vem hidratando essa planta, não é porque você vai aumentar a irrigação que ela vai evoluir e vai florar. É isso, Caio? Exatamente. Então, nós temos que entender. E aí o produtor fala, não posso irrigar porque vai florar. Não, peraí, cara. Como é que você está irrigando? Vamos hidratar a planta, né? Na verdade, quando você hidrata de maneira correta, ela até evolui um pouco menos do que se ela tivesse em déficit, até o estágio G4. E aí, o que é o ideal? A gente fazer uma irrigação que a gente consiga. E outra coisa, né? Essa indução, na hora que ela está no estágio G4, ela ainda está protegida sob temperatura e escassez hídrica. Na hora que esse glomérulo abre e avança esse estágio, que começa a abrir o glomérulo, a indução floral fica mais evoluída, né, que pode entrar até no dentinho de cachorro ali você começa a ter queima de chumbinho. Ali você está totalmente... de botão floral. Da indução floral. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas dá para ser feito. É isso que eu queria que você reforçasse, que a gente tem que sensibilizar, Caio. Às vezes a pessoa tem água disponível, estaria para estar com a caixa cheia agora, para estar fazendo irrigação deficitária em planta que tem ali no estágio E4 e para frente não está irrigando da maneira correta. Não está fazendo o aporte necessário. É tão engraçado, a gente conversa tanto isso, né? Realmente os produtores estão negligenciando essa fase, né? Que ele teria que estar aumentando a lâmina de uma forma adequada, né? Igual você acabou de falar. E ele está ganhando produtividade para a próxima safra. Porque a safra 2025, se correr tudo bem, ela está pronta, né? O potencial máximo dela está pronto. Ele pode perder em outras coisas, mas o potencial está lá. Agora, se ele irrigar da forma adequada do período todo, principalmente agosto e setembro, ele tem ganhos enormes de produtividade para 26, porque ele vai aumentar o número de internódio, né? Então, esses ganhos você vai colocar no teu bolso. Então, o que é interessante? O produtor tem que saber a hora de aumentar a lâmina, né? Ah, mas eu parei de irrigar por causa da colheita, que é o que mais você ouve, né? Isso. Parei de irrigar por causa da colheita, né? Gente, não pode parar. Mas se parou, você consegue voltar a lâmina sem induzir florada? Consegue. A gente consegue. Tem jeito de fazer, né? É o adequado parar? Não é o adequado parar, mas se parou, você consegue? Consegue. Dá para fazer, né?
Então, assim, o produtor fala, mas não, agora se eu voltar vai florar. Cara, não vai florar. Se você fizer da forma adequada, não flora. Se você fizer da forma errada, vai florar, né? E aí, se você fizer da forma errada, é pior. Então, essa linha é muito tênue, essa linha de aonde vai, né? Acertar, né? Ele tem que acertar o volume adequado, porque se ele colocar um pouquinho mais, ele vai induzir. Se ele induzir, ele tem que entrar com uma lâmina alta. Ele tem que fazer uma lâmina ali de 40, 50 milímetros, até 60 milímetros, para ele conseguir fazer o café florar todo. Então, ele tem que voltar de uma forma adequada. E isso a gente consegue orientar bem, né, Flávio? Teoricamente, nesse período, o produtor jamais poderia estar abaixo da unidade de segurança solo. Você teria que estar acima. Não tem dúvida. Essas plantas estarem hidratadas e ter capacidade de potencial produtivo. Só lembrando aqui, 10 anos atrás, acho que nós estamos ficando velhos já, tem a linha do Guerra. Que era assim, não, vamos sincronizar a florada, estresse hídrico de X dias. Daí vinha o André Fernandes lá junto com o Continente, não, vamos irrigar. E aí vinha o Pagotto e falava, vamos usar o bom senso, né? Vamos ficar entre os dois pontos aí. Como é que a gente faz isso aqui ficar da melhor maneira possível? Viabilidade econômica do negócio. Então, o Santinato fala uma coisa que eu acho bem legal, que eu falo todas as vezes para os produtores. Mas a sincronização de florada, na hora que você dá um estresse hídrico, o que acontece? Evolui, estresse hídrico, vai lá pro E4 que a gente falou, e na hora que chove, tudo junto abre. Floradinha padronizada. O Santinato fala assim, só que eu prefiro ter maior produtividade com grãos verdes do que não ter o verde. Então, quer dizer, eu também prefiro ter um pouco de verde a não ter esse grão lá. Então, se eu estou perdendo potencial produtivo, se a gente sabe que a correlação de impacto da produtividade é maior que tem, correlação acima de quase 80%, né? Agora, nos últimos anos, o preço deu uma subidinha lá, deu uma mudada. Mas então, quer dizer, como é que a gente pode perder potencial produtivo e achar que a gente não precisa irrigar? Porque a gente quer... Cara, hoje tem colheita seletiva. Você matou, né? Eu aprendi com o meu professor Flávio Bambini, isso. Tem que colher café. Você tem que colher café de qualquer... Pode ser verde, pode ser maduro, pode ser seco, mas tem que colher café. E para você colher café, você tem que irrigar, né? Você não pode parar de irrigar. Eu acho que o ponto é esse. Tem que ficar a mensagem aqui. Para colher café, tem que irrigar da forma adequada, mas tem que irrigar. E não... mas vai atrapalhar minha qualidade. Gente, faz seletiva. Faz colheita seletiva. Outra coisa. Eu Duas ia passadas, perguntar três sobre passadas. qualidade, associação. Será que a planta quer produzir 100% de uma vez? Será que isso é bom para ela? Como meu professor falou, né? A gente sabe que não é. Por quê? Por que não é? Porque se ela tem todas as fases de todos os frutos, todos os botões florais, depois todos os chumbinhos, todos os frutos, na mesma fase, a demanda por nutriente é muito maior. Por exemplo, potássio no enchimento, né? A demanda é muito maior. Então, nesta fase, se tiver tudo de uma vez, tiver 100% da planta igual, a demanda é muito maior, a planta não consegue drenar tudo que ela precisa, uma planta de carga alta principalmente, né? E ela vai definhar. Ela vai perder para o outro lado. O dreno fica muito alto por causa da carga, né? Exatamente, o dreno fica alto, né? Você não tem fonte para colocar nesse dreno, não é suficiente, e você começa a perder potencial produtivo para outra safra, para a safra seguinte. Então, quem falou que é bom colocar todos os botões florais no mesmo estágio, né? Eu acredito que não seja. E eu tenho certeza que meu professor também acredita que não é. A gente já conversou muito isso. Agora, Caião, o que eu acho importante? Nós já conduzimos lavoura juntos de 110 sacos por hectare. 117 sacos, até 126. 130. Sem cortar um dia de irrigação durante o ano. Então, é obrigação da estresse hídrico? Não, você pode trabalhar com estresse hídrico. E o Cláudio Pagotto fala, a depender do período que você esteja fazendo estresse, uma coisa você dá 15 dias em julho, né? 20 dias em julho, que a temperatura está baixa. Outra coisa, você fazer 15 dias em setembro. Você está com estresse hídrico que não tem jeito de atender. Como é que você vai dar um estresse? Quer dizer, às vezes 2, 3, 4 dias de setembro equivale a 15 dias de julho. Exato. Então nós temos que entender esse ponto de estresse para não interferir no potencial produtivo. Tá certo? Eu acabei de falar mais cedo, né? O exemplo daquele produtor que teve uma lavoura que a gente teve que aumentar a lâmina e outra lavoura que tinha que parar agora. Mas esse parar agora, em setembro, é como se eu parar uma semana em setembro, como se eu tivesse parado 3 semanas em julho, né? Então, assim, por que parar lá atrás, né? Se eu posso agora entender, próximo da florada, enfim, próximo da chuva que tá vindo, né? Hoje, inclusive, tá chovendo. Tá chuviscando. Esse manejo... Deus queira que chova. Verdade. Esse manejo, eu consigo interferir nesse manejo muito mais efetivo agora, né? De 15 de agosto, principalmente, para cá. Caio, eu tava vendo o material do Procafé, né? Pra dar uma olhada lá no balanço hídrico, né? Como é que tava o batidão, e tem lá descrito no Procafé lá. O déficit para sincronização florada, ele pode ser realizado, não tem problema.
com temperaturas médias abaixo de 19 graus. Eu estava olhando ontem, sabe quanto tá a média nossa? 23,5 deu ontem. E tem gente fazendo irrigação deficitária. Tendo água disponível para irrigar. Quer dizer, já está fazendo a deficitária. Está jogando lá de 12 a 16, 8 horas por semana. Está fazendo lá 50% da lâmina, vai. Não vai florar se irrigar. Cara, enche a caixa do solo, se tiver capacidade, né? Vai devagarzinho, aporta, deixa acima da umidade de segurança para não ter perigo de perder potencial produtivo. Não vai florar, já está fazendo. Nós estamos com 23 graus, quer dizer, não dá, nós estamos perdendo potencial produtivo. Vai queimar a indução floral. Tem que irrigar. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, né? A gente tem tanto relance que a gente consegue falar as coisas, né? Um exemplo do Romeu, né? Que é um cliente que eu atendo há muitos anos. Ele é o meu cliente mais produtivo hoje, né? Eu produzi ano passado 117 sacos por hectare de média na fazenda dele. Uma fazenda pequena, de 42 hectares. E o cara não tem água, o Romeu não tem água. Ele tem uma saída de água de 60 mil litros por hora, né? E uma entrada de água de 30. Ele tem metade da água, né? Só que ele sabe como irriga. Lá ele irriga da forma correta. Então, por exemplo, lá em abril, esse ano, a última chuva dele foi dia 4 de abril, se eu não estiver enganado. Foi isso mesmo. E não choveu mais. Dia 10 de abril ele estava irrigando café. Até hoje ele está irrigando café. Que jeito? O que ele tem de água. Ele tem um reservatório pequeno. Ele não pode usar a água toda do reservatório, porque se ele precisar de fazer depois uma ajuda para a chuva, né? Ele não tem, porque ele precisa aumentar a lâmina quando chover, né? Para acabar de choveu 10 milímetros. Ele precisava de colocar mais água. Ele precisa ter um reservatório para isso. Ele não pode usar. Então ele está com o reservatório lá um pouco acima da metade, porque ele precisa ter uma reservinha ali de 5, 10 dias, né? Para ele conseguir voltar com a água lá. Então, assim, esse cara é o cliente que assim, maneja mais correta a irrigação. Tanto é que a produtividade dele é altíssima. Então, assim, por quê? Porque ele realmente, sem água, ele consegue fazer um manejo mais adequado dentro da realidade dele e a resposta das lavouras dele tá lá. A gente já sabe. Caião, vamos lá, dentro disso aí que você falou, né? Só lembrando aqui. Vamos voltar lá no estágio E4 de novo. Quando você tem a lavoura sob estresse, ela vai evoluindo a indução floral até chegar no E4. Quando você faz aporte hídrico nessa planta desde lá de trás, você reduz essa aceleração, essa planta fica mais tranquila, porque ela fica menos estressada. Ela está num ambiente mais confortável, então a indução não vai ter tão severa. E aí, qual que é o grande risco que a gente corre? Por exemplo, hoje está acontecendo e aconteceu ontem. Se você tem uma chuva lá de 1, 2 milímetros e tua lavoura está irrigada, a tua possibilidade de abrir florada é muito menor do que se você tiver com essa lavoura estressada. E aí, o que acontece? Às vezes o cara tem um projeto, está abaixo da umidade de segurança, você tem uma chuva ali de 2, 3 milímetros, invoca a irrigação, né? Vai ter antena, e o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer o aporte hídrico depois. Então é importante que se venha, né? Que se consiga conduzir essa lavoura, se você não tem tanta disponibilidade hídrica, até o momento ok dela ir lá e ter antese lá e abertura da florada. Esse é o ponto, foi exatamente esse modelo, né? Que a gente segue lá e que funciona muito bem, né? E até porque, como ele não tem a disponibilidade, ele tem que trabalhar os reservatórios, o quanto os reservatórios são importantes nas fazendas, né? E eu tenho produtor que eu vou hoje, né? O cara tá zerado o reservatório dele. Ele usou tudo também. Que também tá errado, né? Ele precisa ter um gatilhinho ali para ele dar uma ajudada na chuva. Porque pode chover 5 milímetros e induzir florada, né? Quanto mais estressado tiver, maior a possibilidade de indução. Então, assim, se ele tiver sem água, ele pode perder próximo de um cara de sequeiro, vai perder, se induzir. Né? Se tiver tudo, então, assim, cuidado, né? Ou até mais, né? Ou até mais. Porque vai ter mais plantas no estádio A4. Isso aí. Isso aí. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Então, o manejo ele tem que ser muito assertivo, tem que ser muito adequado. Então, assim, quem sabe manejar tem resposta mesmo com o volume da metade do que ele precisa. Acabei de citar um exemplo. Só que tem que manejar da forma correta. E o Educampo auxilia o cooperado, o produtor, nesse sentido? Nós tentamos, né? Tentamos fazer o possível. O objetivo aqui é sensibilizar esses produtores para tentar fazer com que eles irriguem da maneira correta. Mas vocês prestam essa assistência nesse sentido? Sim, sempre que possível, né, Caio? E sempre que há abertura. É isso. Nós fomos para... Quando que nós fomos para Franca? Faz 2 semanas agora? Nós fomos para 2 semanas lá. O pessoal do Procafé fez uma apresentação para a gente bem legal também, de irrigação deficitária. Então, eles têm um trabalho lá que eles fizeram um café que está em pleno sequeiro, sem água nenhuma de aporte. Uma irrigação com 50% de reposição de água, 75% de reposição, 100% e 120%. A área de sequeiro, lá deu 17 sacos por hectare, pra vocês terem ideia.
A área onde fez 50% do aporte, ela fechou com 25 sacos por hectare. Então, se você tem pouca água e você vai fazer 50%, isso já mostra o quê? Que você consegue ter um aumento da produtividade. Passou 17 para 25, ótimo, muito bom. Já aumentou, né? Quando ele faz 75% da lâmina, ele pula dos 17 que é sequeiro para 34 sacos por hectare. Então, a diferença ficou mais significativa. Então, com 50%, 25, com 75%, 34 e com 100%, 38 sacos por hectare. O dobro disso aqui. O que a gente quer mostrar aqui? A irrigação deficitária, ela é boa, é ótima estratégia para quem não tem água. Se o cara tiver aporte, se tiver disponibilidade hídrica para fazer na fazenda, tem que subir essa lâmina e trabalhar com a caixa cheia, tá certo, Caio? É isso aí. Tem que trabalhar com a disponibilidade que tem, né? E gozado, que lá eles fazem uma lâmina de 125% também, a mais do que necessitaria. Aí cai a produtividade. Então, quer dizer, a gente tem que ter o espaço de água, de ar, né? É isso. Solo. Então tem que estar equilibrado. O manejo tem que ser feito da maneira correta. Então faz lá um manejo climatológico, qual que é a evapotranspiração que eu estou tendo hoje, faz a ferição com o tensiômetro uma vez por semana, porque o operacional do tensiômetro é meio difícil, mas ajusta como é que está isso aqui. Olha lá o estado fenológico da planta, como é que está. Está evoluído, não está evoluído, está queimando, está amarelando, tem que subir o aporte de água ou não. Conversa com os consultores do campo, né, Caião? Se a gente puder ajudar, nós estamos aí para isso. Quanto mais a gente passa essa vida, né, vivendo situações, eu acho que a gente fica mais prático, né? E menos teórico, né? E isso não é muito bom também, não. Acho que aí a gente tem que ser prático, mas a gente conhece da teoria. Respeitar, né? Tem que ser pragmático. Metódico, né, Caio? Isso. Então, assim, eu sou... E eu tenho esse problema, que eu começo a ficar... Você começa a querer fazer da forma que fica mais fácil pro produtor, né? Uhum. E dá para fazer. Só que, assim, não é o adequado. Né? O adequado é o cara ele medir com sensores, enfim. O Flávio falou N coisas que dá para fazer. E aí ele fazer a forma adequada de irrigar. Ele irrigar da forma certa. A gente começa a cortar caminho. Fala, cara, o cara não tem água. Esse cara não tem água, então, assim, ele tem que pôr tudo que ele tem de água, né? Então, esse cara é fácil de manejar. Aí você já começa a resolver o problema para ele, né? E não é assim, sempre assim, né? Não, você vai ter que fazer tudo que você tem de água. Aí você vai pondo que vai dar certo. E realmente... Como é prático... Você usar o limite disponível, é isso. Né? É prático. Então a gente... E funciona, né? Mas assim... Ajuda, só que às vezes aquele aporte 50%, Exato. não dá nas 38, dá as 25, as 30 e pouquinhas. É isso, mas assim, o que é o defeito? O defeito é a gente não pode esquecer da teoria. Tem a teoria e tem a prática, né? A prática, ela é super importante. Quanto mais você apanha, mais você aprende, né? Esse é fato. Mas a teoria tem que estar embasada. Então, assim... Vamos fazer manejo, vamos que seja climático, que seja local, que seja, enfim. Mas vamos ter manejo, vamos entender. A gente sabe, por exemplo, qual que é o potencial que eu poderia ter, né? Só assim você vai saber. Qual é o potencial que eu poderia ter e que eu estou tendo, né? Só assim você vai saber. Senão você nunca vai saber se está no potencial máximo da tua lavoura ou não. Se você manejar e entender isso, e falar, eu estou irrigando só 50% que precisa. Beleza. Então eu poderia ter 45, estou tendo 38. Ótimo. É o que eu posso ter. Porque é o que eu tenho de água, entendeu? Mas ele tem que saber. Ele tem que saber o quanto que ele tem de potencial. E há maneiras que eu poderia aportar mais? Tem né? O projeto, é reservatório, o que é que eu posso fazer, isso. Né? Porque se ele tá perdendo 7 sacos nesse exemplo que eu dei agora, se ele fizer qualquer tipo de coisa, se ele tem que furar poço, enfim, fazer qualquer coisa, se ele conseguir, tiver disponibilidade para fazer e tiver recurso financeiro, ele tem que fazer. Porque ele tá perdendo 7 sacos por hectare, ele poderia estar ganhando mais dinheiro, entendeu? É isso. Eu acho que assim, um problema seríssimo também, Caião, que eu vejo é o temporal, né? É a programação do produtor, que é o planejamento. Então, por exemplo, qual que é a tragédia do gotejo? É o cara passar a coleta de chão, o colhedor de chão, vai soprar, arranca a mangueira, pega a mangueira e aí você fala assim, não, beleza, acabou, deu problema, o que você tem que fazer? Manutenção, imediato. Ah, não, porque agora tá na safra, depois o cara vai arrumar o sistema dele, já acabou a florada, já foi a florada, vai arrumar depois da florada. Então, quer dizer, vamos antecipar os problemas, vamos fazer o planejamento de manutenção dos sistemas. Passou a colhedora, cara, já entra com uma turma atrás arrumando. Turma não, mas lá 2, 3 pessoas faz muito serviço por dia num sistema, né? E na hora de fazer essa manutenção, tomar muito cuidado também para não ligar o sistema, deixar 2, 3 horas ligado se o café tiver sob estresse, né? Porque senão acaba tendo indução floral também. Se ele não tá manejando a irrigação no meio da colheita, ele não vai, ele já vai ter esse monte de problema. Então, vai estar uma tragédia, né? Vai ter uma tragédia, Então, se ele tá manejando, ele já vai ver os problemas, ele já vai ver que tem furado, que cortou, enfim, ele vai saber que tem os problemas. Se ele tá manejando, né? O que acontece na maioria das fazendas que a gente percebe?
O cara que mexe na irrigação, esse cara tá com outra atividade na época da colheita. E a irrigação se maneja no meio da colheita, gente. É no mesmo período. É o período mais importante, né, É Carol? o período mais importante, assim. E o cara tá irrigando, o cara que irriga, o cara que fica responsável da irrigação da fazenda, ele tá no secador, ele tá no terreiro, ele tá na máquina de benefício, ele tá em outro serviço. Gente, esse cara, é agora que ele tem que estar na irrigação, mais do que nunca. Mais do que nunca. E ele tá em outro serviço, normalmente, né? Acontece com você ou não? Não, tô no 110% dos tempos. É isso. Então, assim, esse cara ele tem que estar na fazenda, ele tem que estar no campo, ele tem que estar vendo irrigação. E a irrigação tem que estar funcionando. Porque depois, se o cara parar, não, vou parar de irrigar agora porque dá pra parar porque tá colhendo. Na hora que ele volta, é tanto problema pra arrumar que ele não consegue irrigar. Não, ele passou 15 dias e perdeu o time. É tanto problema pra arrumar, que ele não consegue irrigar, arrumar aquele setor com 2, 3 horas de irrigação. Ele tem que pôr o dia inteiro irrigando. Ele tem que ligar o setor, ficar o dia inteiro irrigando pro cara dar conta de andar. Ele irrigou o dia inteiro, irrigou 12 horas, sei lá, 8 horas. Se tiver sob um déficit, vai florar tudo. Ele fala, mas eu voltei a irrigação. Você falou que era pra voltar. Eu falei que era pra voltar devagar. Agora você vai arrumar a irrigação, você vai gastar 10 horas, ferrou tudo. Vai florar. Vai ter. Então, assim, gente, não para. Não tira o cara da irrigação, deixa o cara lá. O cara só é o serviço dele nessa época. Ele vai pagar o salário dele infinitas vezes para você, se ele estiver no lugar adequado. Contrate a pessoa se não tiver para irrigação. Nossa. Para fazer o manejo, ver pressão de cavalete, ver manutenção, pressão na ponta da mangueira. Teve uma vez que a gente tava lá no treinamento que a gente fez do GPCAF, não sei como é que chamava lá, que a federação tinha criado. Eu perguntei, tinha um pessoal lá, os produtores, influentes, né? Eu pedi, ergue a mão aqui, quem sabe regular um pulverizador, né? Todo mundo ergueu a mão. Eu falei, agora ergue a mão e quem sabe regular um cavalete de irrigação. Ninguém. Quer dizer, eles nem sabem para que serve um cavalete. Aí, Caio, o que eu acho importante falar? Nós falamos, né? Eu pessoalmente, eu sou extremamente adepto à irrigação. Tem gente que não gosta, fala que não precisa. Eu hoje, tivesse que plantar 3 hectares de café, eu plantaria 2 irrigados e não plantaria 3 hectares. Quer dizer o quê? O custo de 1 hectare de plantio de café, que fica 30, 35 mil reais, aí você faz 2 hectares de irrigação. Então eu plantaria lá 66% mais irrigado, com o mesmo valor financeiro. E eu tenho certeza que a minha rentabilidade seria maior do que plantar os 3 aqui. Não tem dúvida. Então acho que é isso. E aí, aqui a gente tem um panorama que é muito diferente. As fazendas são muito pontuais também. Então, por exemplo, você pega aqui no Cerrado, né? Carmo Paranaíba é um cerrado. Patrocínio é outro cerrado. Né? Você pega a região do Varjão de Minas, é outro. Araguari ali é outro. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse manejo de irrigação, né? E tem fazendas que são pontuais também, né? Dentro desses ambientes que tem maior demanda hídrica, tipo de solo, é um latossolo, é um cascalhinho leve ali, né? Um camisolo, alguma coisa diferente, que é super importante. Tem que olhar tudo no projeto, né? Quando ele é montado e estruturado, você leva em consideração esses fatores. O solo, a disponibilidade hídrica, a evapotranspiração da região em específico, para você saber qual que é a lâmina do projeto adequado, entendeu? Eu tenho regiões aqui no Cerrado que a lâmina adequada é 2.2, 2.3. E tem regiões mais frias um pouquinho. E tem regiões aqui no Cerrado que a lâmina é 3, né? 3.2. Então, assim, olha a diferença, né? É um absurdo a diferença. É 50% a mais. Na mesma região, né? Olha o quanto muda, né? Então, procurem orientação para montar o projeto de irrigação da forma adequada. Nós podemos ajudar você, produtor, a tomar essa decisão de escolher o melhor sistema. A gente tem conhecimento para isso, né, Flávio? A gente pode ajudar, né? Se a gente não der conta, a gente sabe quem a gente indica para fazer isso, né? Vocês identificam, uma coisa mais complexa. Vocês ajudam o produtor a identificar o talhão, a região, a área que precisa ou não da irrigação? Precisar, toda a região precisa, né? Agora a gente consegue orientá-lo na tomada da melhor decisão dele. Então, se ele vai, que lâmina que ele vai trabalhar. Se a gente não conseguir, nós temos alguém que sabe. Seriam, assim, parâmetros básicos, né? Pô, exato. qual que tem que ser a lâmina do meu projeto? Você vai trabalhar com uma lâmina no mínimo 3 milímetros. Lá na faixa lá, né? Depois cada um entende da maneira que quiser ir. Mas, tá bom, vou trabalhar com cano de pressão. Né? Quantos setores eu vou ter aqui? Eu tenho que irrigar 20 horas por dia? Qual que é o máximo que eu posso ter? Então, nós temos que... o sistema é captação direta, é poço... Como é que é? Qual o sistema de filtragem nosso que a gente consegue orientar para isso? Qual o tipo de manejo que nós vamos ter que fazer? A gente consegue orientar. É isso. Então, o intuito é esse. Inclusive, é super importante, que é uma coisa que eu acho até meio estranho,
assim, falando mal ou não, quando você vai construir uma casa, você chama um engenheiro, né? Não chama? Sim. Arquiteto, engenheiro, o cara vai lá, você paga para ele fazer o projeto. E geralmente os produtores, eles não fazem isso. Eles vão lá numa empresa que vende projeto de irrigação, tem algumas que são muito boas e outras não tão boas assim, e vai lá e compra um projeto. E às vezes ele não tem aquela disponibilidade hídrica para atender aquele projeto que o cara vende para ele. Então isso acontece. A gente, o que a gente consegue? Dar uma filtrada ou dar uma azeitada, né, no sistema aí. Peraí, cara, isso aqui você tem, mas você não tem água. E o reservatório? Vamos fazer um reservatório? Daí você chama, vai lá, conversa com o cara de irrigação. Então o Léo, por exemplo, montamos o projeto, conversamos, o Léo Palhares que eu atendo. Fez o plano diretor da fazenda para não fazer os puxadinhos, né? Em vez de fazer um projetinho pequeno de um canto da fazenda, o outro falou, não, peraí, cara. Como é que vai ser o plano diretor aqui da minha propriedade? Como é que vão ser distribuídos esses sistemas? O que eu tenho de água disponível? Como é que cada talhão ou setor vai ser distribuído? A partir do momento de renovação, vai renovar o quê? Cada setor de irrigação programado antecipadamente. Para ficar um projeto mais adequado, mais operacional. Isso é o quê? Planejamento. É o que eu falei lá no comecinho. Se a gente conseguir fazer o planejamento dessa área, levantar a disponibilidade hídrica que a gente tem, evapotranspiração local e o manejo, aí é tranquilo. Só para você ter uma ideia, o produtor ele vai comprar o mais barato. Ele não vai comprar o mais adequado para ele. Então, assim, por isso que ele tem que ter orientação técnica adequada. Porque ele vai comprar, se ele tiver parâmetros básicos, ele vai para a revenda com os parâmetros que ele quer. Entendi. Ele vai chegar, eu quero esses parâmetros aqui. Você vai montar o projeto em cima desses parâmetros básicos aqui. E tem que equalizar, né? Porque, por exemplo, tem diversos tipos de gotejadores. Isso. Então, tem espessura do tubo gotejador. Né? Tem bob, tem drip, tem pastilha, tem... Como é que você equaliza esses projetos para comparar preço a preço? Então, você tem um local lá que é final de linha, que é um registro saudável. Outro não. É um cavalete de Plasson, outro é um cavalete de tubo PVC. Então, assim, é difícil. Para nós é difícil. Então, tem que ter uma pessoa competente. A gente consegue auxiliar, né, nos requisitos básicos, mas tem que ter um projetista aí muito, muito competente para fazer esse tipo de negócio, né? É isso. E importante falar dos barramentos também, né? Hoje os barramentos estão sendo monitorados, barramentos e reservatórios. Compactação, então precisa de projeto técnico, né? Tá pegando também por causa desses alguns problemas que ocorreram em alguns reservatórios e barramentos. Então é outro ponto que é super importante ter o RT. Quem que é o responsável técnico dessa obra aqui? Tem fazenda que a gente acompanha, que as fazendas tiveram alguns problemas e não tem nem RT, né? Então, quer dizer, é importante que... Não era assim que funcionava antigamente. São reservatórios mais antigos, né? Só que hoje, como é que nós estamos fazendo? Nós temos RT. Quem que é o responsável por esse projeto? Vai montar um projeto de irrigação? Não pague 100% do projeto na hora que você vai fechar o projeto. Esse projeto tem que estar operacional para você finalizar o pagamento desse projeto. O produtor vai lá, como é caro, então custa lá R$15 mil por hectare, né? Vai gastar uma grana boa. E vai lá, faz o financiamento no banco. Pô, o banco pegou o dinheiro, fez aporte para revenda ali, acabou. Então, quer dizer, é o que eu falei, tem revendas que são excepcionais, tem revendas que não são tão boas. Então, assim, deixa um pouquinho do dinheiro para trás, né? Deixa um setorzinho para trás, faz aporte. Por quê? Na hora que estiver finalizado, uma entrega técnica bem feita, o projeto dentro daquilo tem que ser, acaba de fazer o pagamento. Então, é uma recomendação que eu passo para os produtores, porque é muito problema de projeto que a gente vê por aí. Eu, pelo menos, vejo. Não sei se você vê. Cara. Nossa, você vai montar no carro, se ele tiver com defeito, você não paga. Né? Verdade. Pronto, você comprou o carro, você não vai pagar o carro. Você vai... Agora não. O cara, ele monta na irrigação, ele pagou a irrigação inteira. Depois que ele já pagou, quem prestou o serviço, quem montou o sistema de irrigação, ele vai para outro produtor, né? E aí ele vai te dar atenção na hora que ele der conta de te dar atenção. Então, assim, não paga antes, não. Vai pagar, acabou o projeto, entregou a chave, você ligou, funcionou, perfeito, vai lá e deposita. É esse que eu conto. Você falou, né, Caio? Entrega técnica. Qual que é a pressão que sai do motor? Qual que é a pressão que entra no filtro? Pressão que sai do filtro? Pressão que entra nos cavaletes? Pressão no final de linha de cada setor, cada projeto que a gente tem. Quem tem isso lá? Então, ninguém. Que cliente seu que tem isso? Eu também não tenho, não. Muita informação, muito detalhe, né, para escolher, para definir o projeto. Que precisa ter um auxílio de alguém que realmente conheça, saiba. Isso aí. Muito obrigada, mais uma vez, por compartilhar o conhecimento de vocês aqui conosco. Espero vê-los em outras oportunidades aqui no Safras de Histórias. Foi muito bom. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, Ana Lívia. Nós estamos aqui para auxiliar o produtor na melhor forma possível, para ele tomar a melhor decisão, né? O Educampo está aqui para isso, né? Nós somos hoje 7 consultores na Expocacer.
A Expocacer está aumentando os grupos, então a gente quer tentar orientar e deixar esses produtores com maior eficiência dentro do que eles têm, né, de possibilidade de ter. Então, estamos aqui para isso. Obrigado pelo convite. É isso aí. Meu recado que eu dou é: irriguem, acertem o manejo e aumentem a lucratividade. Isso aí. Tudo que o produtor quer. Isso aí. Obrigada. Obrigado a vocês. Valeu.